dia, boa tarde, por favor, são palavras que demonstram boa educação, mas que infelizmente hoje em dia elas estão meio esquecidas. Sobre boa educação, sobre etiqueta, nós conversamos agora com a Tânia Lima, a Tuca, que é consultora de moda, de imagem e de comunicação. Como vai, Tuca? Obrigada. Tudo bem, eu que agradeço o convite. Obrigada pela oportunidade. Prazer estar aqui com você de novo. Me diz uma coisa, o mundo está precisando de etiqueta hoje em dia, né? Ah, certamente. Eu acho que houve um momento em que as pessoas se preocupavam mais com isso, né? E agora vai caindo no esquecimento, as ondas novas da comunicação, o mundo digital, a pressa das pessoas, vai fazendo com que isso seja deixado de lado. Mas não é possível a gente ter uma convivência harmoniosa em sociedade, seja no trabalho ou na vida social mesmo, sem se primar por essas questões, não? Exatamente. E hoje, especialmente, nós estamos passando por uma situação complicada a nível de país, exatamente por causa da falta de educação, né? Pelo menos é um dos motivos principais aí, né? Sim, sim. E eu acho que a educação, ela é tudo, né, Mirtz? Ela é o pilar do bom profissional, ela é o pilar das pessoas bem-sucedidas, ela é o pilar de alguém que preza os valores que vieram lá de trás, né, do berço. E eu digo que a etiqueta, num primeiro momento, ela foi vista mesmo como algo superficial, supérfluo para poucos, né? Para uma sociedade um pouco mais de melhor condição financeira. E não é bem isso. Porque não interessa. Para qualquer pessoa, né? Ter classe, eu digo, não tem a ver com ter mais dinheiro ou não ter, estar na última moda ou não estar, ter uma casa maravilhosa ou não ter, né? Diz respeito, sim, ao caráter da pessoa, às atitudes, aos valores, a quem ela é, como ela se apresenta em todos os momentos. E justamente a Tânia tem um curso, né, Tânia? Um curso sobre etiqueta, né? Qual a relação entre etiqueta, boa educação, uma boa apresentação, um bom convívio social? Olha, a etiqueta, na verdade, se a gente for trazer lá do conceito, né, ela nasceu na França, na época do Luís XIV, no Palácio de Versailles. Como é que isso acontecia lá? Todas as cerimônias, as festas, os jantares, as pessoas, quando eram recebidas, os convidados, recebiam um cartão chamado etiquette, né, do francês, que é a etiqueta, onde ali trazia toda a distinção que ele deveria usar, qual era a cordialidade, qual era a precedência, o protocolo, onde ele ia se sentar, enfim. E depois de algum tempo, né, durante todo o século XV e XVI, Erasmo de Roterdã acabou difundindo isso em toda a Europa. E aí até chegar no Brasil foi um tempinho maior. E hoje, o que é etiqueta hoje? Mas a etiqueta hoje, ela existe para a gente ter uma harmonia em sociedade. Saber se comunicar com as diferentes pessoas, de diferentes níveis, respeitar as diferenças, né? Hoje a gente está com a diversidade tão em alta e quanto preconceito ainda, né, persiste. Exatamente. Então não, ela veio para harmonizar, para facilitar as relações. Por exemplo, etiqueta a gente imagina logo de cara assim como você se comporta numa mesa, por exemplo. Mas ela vai muito além, né? Vai bem como além. Você se apresenta para o emprego, Isso. Numa reunião de negócio, com a sua família. Isso. Uma das coisas principais, né, na primeira relação com as pessoas é a apresentação, certo? Sim. E para a apresentação, a gente já vai aqui 3 critérios: sexo, idade e posição hierárquica. Se você for apresentar um homem para uma mulher, leve sempre o homem até a mulher, diga primeiro o nome dela. Então a mulher tem primazia nas apresentações. O homem só deixa de ser o primordial nas apresentações em 3 casos: ser o presidente da República, pertencer a uma família real ou ser um grande dignatário de alguma ordem religiosa. Do contrário, a mulher vence isso. Na questão idade, levar sempre o mais jovem até o mais idoso e dizer primeiro o nome do mais idoso. E quando há um destaque, né, hierárquico, seja político, econômico ou destaque social até, leve sempre a pessoa menos importante até a mais importante, e aí você cita primeiro o nome do mais importante. Quando nenhum desses critérios funcionar, porque é a mesma idade, não tem hierarquia, o sexo também é o mesmo, considere assim, olha, quem é o de menor intimidade nesse grupo?
é esse o mais importante. Então já fica aqui essa então dica. Já fica uma dica, né? Porque você abrindo a apresentação, e tem mais uma dica importante, nunca se apresenta uma pessoa para outra sem falar um pouquinho dela, sem dar uma pitadinha de quem ela é. Você deve falar o nome da pessoa e contar um pouquinho do que ela é. Estou te apresentando aqui, fulana de tal, que é uma pianista premiada, ela acabou de dar um concerto, sei lá, em Frankfurt, não interessa. Eu acho que é bacana dar essa abertura. Existe muita... a questão das redes sociais, né? Existe uma etiqueta nas redes sociais? Existe. Precisa, né? Nós que lidamos com essa área, a gente já se preocupou com isso, porque no começo a gente... Então vamos lá, né? Partindo dos e-mails. Quando começaram as primeiras fontes de comunicação, que eu acho que era o Notes, né? As pessoas transitavam essas comunicações dentro das empresas ou na vida pessoal, mas acabavam cometendo algumas gafes. Que gafes são essas? A básica, entrar com letras em caixa alta. É muito deselegante, né? Parece que a pessoa está gritando com a outra, está sendo agressiva, né? Está tendo um tom inadequado. E o tom de voz é tudo, né? Eu costumo me policiar muito, porque você deve sentir isso também. A gente que grava, ou que fala em público, ou que dá palestras, o nosso tom de voz ele é audível, às vezes, numa plateia para 200, 500 pessoas. E quando a gente está no dia a dia, eu tenho um amigo que brinca comigo e fala assim, Tuca, abaixa o volume, porque a gente perde um pouco. Mas a gente tem que trabalhar isso para não se exceder. Então, a comunicação dos meios digitais a gente chama de netiqueta. E ali tem muita dica. No WhatsApp, que é uma coisinha mais rápida, e hoje todo mundo usa, né? Seja no social ou no profissional, você quer mandar um recadinho, não custa dar um oi, né? Essa história de passar direto assim... Bom dia, né? Bom dia, boa tarde. Até logo. Até logo. Qualquer cumprimento vai bem, né? Sim. E uma despedida também, né? Tânia, assim, rapidinho, uma pessoa pro dia a dia, o que está faltando mais assim no relacionamento das pessoas para elas, porque etiqueta também é uma forma, boa educação, de você conseguir seus objetivos, né? Sem dúvida, de você conseguir a atenção de uma pessoa no evento, Sem ou dúvida. quando você está procurando um emprego e tal. Qual a dica que você dá para as pessoas, assim, de uma forma geral, que mais está faltando na sua opinião? Olha, eu acho que além de ela se preocupar com aquelas palavrinhas básicas, mágicas, que saíram de dentro de casa, e se não saíram de dentro de casa, ela ouviu nas suas primeiras relações na rua, o por favor, muito obrigada, você já falou, aliás, gente, muito obrigado, respondem os homens, muito obrigada, respondem as mulheres, né? A nossa língua, eu digo que ela não é nem portuguesa, ela é lusitana. A gente tem que tomar um cuidado enorme para não cometer erros, que os deslizes são fáceis, né? Sim. Mas se preocupar com isso, boas leituras, eu acho que a pessoa que lê tem repertório para conversar. Então você passa a falar melhor, assistir pessoas inteligentes que sabem o que dizem, que se expressam bem também é uma outra boa dica. Para você estar sempre atualizado com os assuntos que estão rodando. Cuidado para não cometer gafes assim simples. Tipo perguntar quanto a pessoa ganha, é muito deselegante. Numa situação dessa, qual que é a melhor resposta? Então, eu tenho uma minha que eu acho que pode ser aí exemplo para alguém fazer alguma adaptação, né? Mas com uma pitadinha de humor, eu respondo assim, eu recebo o suficiente para saber que essa é uma pergunta que eu não preciso fazer para ninguém. Estou satisfeita com o que eu ganho atualmente. Deixo uma pitadinha de humor que não ofende ninguém, né? Sim. Tânia, muito obrigada por sua presença aqui no nosso canal Decote. Espero que você volte sempre. E vocês também. Esperamos que vocês voltem sempre aqui no nosso canal, que a gente faz com muito carinho. Por favor, assine o nosso canal, acione o sininho ali do lado da página. Isso é muito importante para nós.